Fala pessoal, então a gente terminou de ver nos 3 vídeos anteriores, certo? Que eu posso mapear uma classe em uma entidade do banco. E eu até mostrei algumas variações para vocês lá, como que eu posso personalizar as colunas, as anotações que eu ponho em cima da classe. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, aqui a gente tem, né, nessa aqui, ó, as anotações que eu posso pôr em cima da classe, a personalização das colunas. Foi isso que a gente viu nesses 3 vídeos passados, certo? Como é que gera ah, uma entidade, ou, perdão, uma classe em uma entidade do banco, beleza? Bom, mas aqui no capítulo começa a trazer algumas relações entre classes. E a primeira relação que a gente vai tratar agora é a associação de um para um. Vamos ver qual é o exemplo que o autor traz. Ele traz o exemplo de uma associação reflexiva. Ele está dizendo o nome aqui, ó, certo? Associação 1 para 1, barari, barará, mapeamento de uma classe com associação 1 para 1. Então, ele vai falar em algum momento aqui do texto dele que isso aqui é uma associação reflexiva, ou seja, eu tenho uma única classe que se relaciona com ela mesma. No caso aqui, eu tenho uma pessoa que tem o papel ou de marido ou de esposo, certo? Que é um cônjuge, beleza? Bom, ao mapear essa classe, vai mapear o código da pessoa, o nome da pessoa, um foreign key, né? Eu tenho só uma classe, mas gerou uma chave estrangeira, porque eu tenho essa relação 1 para 1, pessoal. E eu vou ter também a minha primary key, que já está marcada aqui em cima, beleza? Então, ó, e aqui está marcando ó, que eu tenho uma associação reflexiva nessa tabela. Então, o que eu preciso fazer, pessoal? Preciso fazer o mapeamento dessa classe pessoa. Eu já trouxe o exemplo que está lá no GitHub, certo? Então, está aqui, ó, 2, 1, associação 1 para 1. Então, eu fiz o mapeamento dessa classe que o autor nos coloca como proposta lá. Então, vou abrir a classezinha e vamos dar uma olhada, beleza? Para ganhar tempo, eu não vou dedilhar esse código todo do zero, tá, pessoal? A gente está só preocupado em entender como é que funciona a associação da classe, como é que eu faço o mapeamento dessa associação para uma tabela de banco, beleza? Então, eu não preciso estar digitando o código ao tempo todo, a gente ganha tempo em vídeo aqui. Bom, vamos lá. Classe pessoa, eu usei aquela anotação @int, nomeei a entidade, usei a anotação @table, usei pessoas no plural, como eu disse no vídeo passado, eu gosto de usar o nome das tabelas no plural, beleza? O campo identificador, identifiquei com ID, a estratégia de geração que vai ser autoincremente. E aqui, pessoal, eu tenho a relação entre a classe pessoa com ela mesma. Essa associação aqui, ó, que foi mapeada. Beleza? Ainda não para banco de dados. Eu só mapeei a relação que existe da classe com ela mesma. Como se faz esse mapeamento? Eu crio um atributo do tipo pessoa, certo? E faço algumas marcações aqui em cima. Bom, qual é a multiplicidade que eu tenho aqui? 1 para 1, correto? Então, aqui eu estou dizendo, na anotação, que eu tenho uma multiplicidade da classe pessoa com ela mesma de 1 para 1, beleza? E aí eu faço o mapeamento em jar column, beleza? O que estou dizendo é o seguinte, qual é a coluna que faz a junção entre uma pessoa e outra pessoa, beleza? Bom, eu nomeio essa coluna, que vai ser a minha chave estrangeira, certo? E digo que ela referencia o campo ID, que é esse campo aqui, ó, beleza? E ainda digo o seguinte, que a pessoa que eu estou gerando aqui, ela vai ser única. Por quê? Por que ela tem unique marcado aqui? Porque na lei brasileira, né, as pessoas são casadas com uma pessoa só. É uma esposa com um marido com uma esposa, beleza? Então, quando eu quero fazer o mapeamento, pessoal, eu coloco em cima a multiplicidade e depois eu faço a descrição da coluna de junção. Bom, se eu não colocar isso aqui, pessoal, ele vai fazer o mapeamento pelo one-to-one. Mas isso aqui personaliza o meu mapeamento na tabela que vai surgir aqui. Beleza? Vamos executar essa aplicação e vamos ver o resultado. Vamos dar uma olhada aqui no SQL que ele gerou. Criou uma tabela pessoas, criou o ID, big int not null, autoincremente. As demais colunas, que é uma só, né, pessoal? Só tem aqui a minha tecla de atalho está apagando as coisas, né? Eu tenho que cuidar isso na próxima vez que eu pilotar o vídeo para vocês. Criou a coluna ID, criou a coluna nome e depois ele foi trabalhar essa associação. O que ele está dizendo? Que o cônjuge ID é um big int, certo? Marcou quem é a chave primária
e começou a fazer alterações. Botou um índice, marcou uma constante como unique, que é esse unique que a gente marcou aqui, certo? Depois ele alterou dizendo o seguinte, olha, que a chave estrangeira é cônjuge ID na tabela, que referencia esse ID. Então, ele completou essa relação que eu marquei aqui de 1 para 1. Então, nós podemos dar uma olhada na tabela que gerou aqui na base de dados. Criou a tabela pessoas, como eu nomeei aqui em cima. Notem que o vermelhinho já sumiu, né, pessoal? Que eu já estou dizendo que essa tabela é a tabela que ele gerou aqui, então a IDE mesmo detectou isso e já desmarcou aqueles vermelhinhos do IntelliSense dela para mim. Certo? Gerou a tabela pessoa, ela tem 3 colunas, o identificador, o nome, o identificador e o nome, e fez essa associação que eu marquei com 1 para 1, certo? Então ele colocou essa coluna aqui, como eu nomeei aqui em Joy Column, como cônjuge ID, certo? E aí quando ele fez a criação da chave estrangeira aqui, ele vinculou com esse ID aqui. Então se eu der uma olhada aqui nas foreign keys, ó, ele está trazendo que cônjuge ID referencia na tabela pessoas o campo ID, esse campinho aqui. Então eu tenho associação 1 para 1, beleza? É uma associação reflexiva, mas o que importa é que é 1 para 1. Eu simplesmente tenho uma associação de uma entidade pessoa com ela mesma, beleza? E a forma de mapear é essa que eu estou mostrando para vocês aqui. Certo, pessoal? Então, até o próximo vídeo.